E o que é que te motiva diante de tudo isso? Você falou de uma coisa interessante. A gente precisa entender o fluxo do prato. Tem alguma coisa aí que está vindo do governo que a gente não está sabendo ainda para a saúde? Que o paciente não escolhe estar doente. Eu nunca falei isso em rede social, tá? Mas o prato está realmente preparado para poder atender essa demanda. Sim. Você já pensou em desistir alguma vez? Jerônimo ficou, no momento que teve esse acidente, Tem alguma história que te marca até hoje? mas ser profissional de saúde é a escolha. Muita gente reclamando porque busca atendimento no Prado e o Prado encaminha para a UPA, o pessoal da saúde, porque são guerreiros. Mas preocupa a gente. Eu gostaria que isso ficasse bem claro. E acidente nesse período realmente aumenta muito, né? Dois termos de chamado responsabilidade e prudência. Para os meus colegas de trabalho, principalmente, em especial aos colaboradores do Hospital Geral Prado Valadares, Importante a vida, né? na classificação de risco, existe um tempo de atendimento. O funcionário do Prado, às vezes, é agredido. Quarta maior unidade hospitalar da Bahia, a UPA também está cheia, né? E o município também está cheio. Quantos municípios atendem? O problema que cria na unidade não é o paciente nem o amarelo nem o vermelho. O paciente com situação crítica, grave, eu atendo a Bahia toda. Automaticamente ele entrou em contato para saber. São João lotado e emergência vazia? Mas não deu certo. Ai, que sonho. Iniciando mais um Promed Podcast, a sua consulta digital. E hoje vamos falar de um tema bem do nosso mês, né? Festa junina. Ou seja, São João lotado e emergência vazia. Será que é possível? Hoje trouxemos aqui a diretora do Hospital Geral Prado Valadares. Ela que entende muito e conhece, né, de ponta a ponta, e nada melhor com autoridade para poder falar sobre isso. Ana, conta essa história aí. Hospital vazio no São João lotado e emergência vazia. Confere. Que sonho. Que sonho. Isso eu queria. Eu sou Ana Paula, como foi colocado, hoje estou diretora do Hospital Geral Prado Valadares, é o hospital da rede pública do estado da Bahia, 100% SUS, que é 100% SUS, atendimento gratuito para todos os usuários e todas as pessoas que do Prado precisarem. Mas, como você colocou, estamos vivendo um momento diferente, né? Uma festa junina em Jequié, a nossa cidade, de um porte grande, até porque as atrações são atrações bastante representativas no contexto musical nacional, né? E Jequié não está de fora, mas preocupa a gente, tá certo? O Prado está preparado e vem se preparando, a equipe está organizada, a equipe do Prado é treinada para urgência e emergência, até porque nosso hospital é um hospital de perfil de urgência e emergência. Eu gostaria que isso ficasse bem claro, até para as pessoas entenderem o atendimento do Prado hoje e não criar tumultos em redes sociais desnecessários, tá? Perfeito. A gente está preparado. Quando você fala emergência vazia, é difícil na Bahia hoje ter emergência vazia, as emergências não estão vazias, mas a gente precisa agradecer muito assim, ao governo do Estado, né, em especial ao governador Jerônimo Rodrigues, ao nosso governador Rui, antigo governador Rui, o antecessor, que construiu muitos hospitais. Então, a Bahia ela tá suprida de hospital, de rede hospitalar. Mas a rede hospitalar que ela abrange a urgência e emergência, né? E a gente, às vezes, não é só urgência e emergência no Prado. A gente também tem outro perfil de atendimento, que não é o nosso perfil, mas é um perfil de atendimento, que a gente atende também para não deixar a comunidade ociosa. E eu gostaria, torno a reiterar a questão da emergência vazia, a gente não vai ter emergência vazia, a gente vai ter emergência cheia, mas vai ter emergência preparada para receber as pessoas que vão procurar a unidade. Perfeito. Isso é bom porque as pessoas podem dançar também de forma tranquila. Mas já pegando, né, esse ritmo, que a gente também possa deixar em alerta aqui para quem vai estar nos assistindo, que também tenham cuidado, né? Porque, ou seja, queimadura, né, o álcool, acidente, então tudo isso é um prato cheio para esse momento festivo, né? Então, assim, que possamos também deixar esse alerta para eles, né? O hospital, nesse período, aumenta o número de funcionários na emergência? Como é que funciona essa parte? Você falou de uma coisa interessante. Existe dois termos chamado responsabilidade e prudência, né? A gente precisa fazer as coisas com prudência e responsabilidade. E na festa é um momento de alegria. Verdade. Então, a gente tem que ter mais prudência ainda e mais responsabilidade ainda. Não só a bebida, não só a dança, não só o exagero, mas existem também as doenças, né? A Jequié vai ter uma unidade de referência, que se chama Centro de Testagem para as doenças infecciosas contagiosas, as doenças transmissíveis, o HIV, né, a sífilis. Isso é no período festivo? No período festivo vai ter um centro de apoio, que chama Centro de Testagem, onde as pessoas vão entrar, vão ter acesso ao atendimento e fazer ali sua testagem, receber a orientação e até medicação, se tiver no perfil de ser medicado naquele momento. Isso é importante, né? E hoje a gente precisa criar na comunidade jequiéense, em especial que a gente está falando de Jequié,
mas na Bahia, de modo geral, a responsabilidade em brincar, em participar dos eventos das festas. Sim. As festas têm que ser feitas e ser participadas com responsabilidade, até porque envolvem muitas vidas. E Jequié vai receber uma quantitativa, espera-se, de muitas pessoas, tá? Sim. O Prado está preparado, sim, para receber as pessoas. O Prado é um hospital grande. Hoje nós dispomos de 335 leitos de CNES, são leitos cadastrados no sistema de saúde, mas a capacidade da gente é um pouco maior, porque tem emergência. E às vezes a gente vê muito assim, fala, o paciente está no corredor. O que a gente não pode deixar é de assistir o paciente. A assistência ela tem que ser efetiva, ela tem que existir, sempre de forma da necessidade do paciente. Então, não vai deixar de ser assistido. Ah, precisa contratar mais pessoas? Não precisa. O Prado trabalha com uma capacidade instalada de pessoal, né, de equipe multiprofissional, no quantitativo além do excedente. Então, a gente sempre trabalha com a margem maior. Até porque a gente tem órgãos fiscalizadores, que é o Corém, que é o CREMEB, e eles estão sempre na unidade orientando e fiscalizando. Então, a gente tem hoje o quantitativo de pessoal adequado para cada unidade onde eles trabalham. A sala vermelha dispõe que são 2 enfermeiros, 1 médico, 5 técnicos, então compõe o nosso quadro, a nossa necessidade, e assim por diante. Então, o Prado está preparado para atender, a equipe está toda posta a receber as pessoas, né, que não tenham, a gente não quer que tenha, que aconteça, mas a gente está preparado para acontecer. Nós tivemos uma experiência agora recente, né, um acidente grande de Jequié, onde teve um desabamento de uma unidade, e o Prado, graças a Deus, né, com muita responsabilidade, a equipe do SAMU, a equipe dos bombeiros também tiveram esse cuidado de atender no local, e ao chegar ao Prado também foram atendidos, os pacientes estão todos vivos, e isso é o que importa para a gente, né, assistidos e com vida, tá? Mas o Prado está realmente preparado para poder atender essa demanda. Sim, perfeito. E nessa questão existe também uma união, né? Bombeiro, SAMU, tudo comprado ali para poder dar essa assistência em caso de uma intercorrência maior, né? Existe assim uma reunião antes com vocês da saúde lá do Prado para se preparar, né? Porque assim, a gente tem ouvido aí relatos que vai vir muitas excursões, né? Bate e volta, as famosas bate e volta para Jequié para participar aí do São João. E acidente nesse período realmente aumenta muito, né? A gente tem, existe alguns slogans que já são bem antigos, né? Se for beber, não dirija, se dirigir, não beba. E, como eu falei, a prudência e a responsabilidade. O trânsito hoje é responsável por um número grande de acidentes e de pessoas mutiladas, né? Verdade. Pessoas que ficam, às vezes, com o braço imobilizado, pessoas com pernas, perna, perde braço, e perdem a vida também. Então, tem que ter a prudência, as pessoas que vão transportar essas vans, né? Tem que saber direitinho a responsabilidade de uma estrada, que não é fácil. E também as pessoas que estão trafegando, que vêm de lá para cá, né? Para não ter problema. A gente tem hoje, como você falou, serviço de urgência e emergência é um serviço que tem união, né? A gente trabalha em um único objetivo, que é salvar o paciente. E Jequié tem um SAMU, né? Uma equipe também treinada, preparada. Jequié tem um bombeiro, também é uma equipe que está sempre à disposição para ajudar. E tem o Prado Valadares, que é a unidade que recebe. Os pacientes vítimas de qualquer atendimento que necessita de emergência. Entendi. Isso é porque assim, a gente quer do momento junino, né? Que é uma tradição nossa aqui muito antiga, que se torne algo muito legal, né? Não triste. A gente não quer essa questão de tragédia, né? A gente espera. Mas a gente tem que se preparar para que, de fato, né? Tipo, se vier até o hospital, esteja preparado. A gente está trazendo esse episódio hoje justamente para, né, desmistificar essa questão. O pessoal acha que a emergência vai estar vazia, ou seja, a emergência vai estar muito mais cheia, né? A emergência não está vazia, a emergência vem cheia há algum tempo. Nós já tivemos algumas reuniões com a equipe gestor do Prado, né? Nós temos uma equipe de gestão, já conversamos para poder finalizar algumas demandas e fechar alguns protocolos para atendimento, para acompanhamento desse processo junino. Sim. E tivemos também reunião com a promotoria, com o secretário municipal de saúde de Jequié, com a equipe da Secretaria Municipal de Jequié. Hoje teremos outro momento à tarde com eles, né? A gente está tentando, de todas as formas, manter o mais seguro possível o atendimento, caso o usuário precise, né? Espere em Deus que não precise, mas se precisar, a gente vai estar lá, né, para atender da melhor forma possível, com acolhimento, com respeito. Mas gostaria também, né, já que é um podcast que vai ter uma proporção grande, que pedir às pessoas que tenham responsabilidades antes de postar qualquer coisa em rede social, antes de chegar ao Prado Valadares, porque às vezes a gente entende plenamente a questão do cuidado, a gente entende que a pessoa chega necessitando de assistência, de um cuidado médico, de um cuidado de enfermagem, mas não necessariamente chegar para agredir as pessoas. O funcionário do Prado às vezes é agredido, é xingado, isso é muito feio, né? Eu estou sempre no hospital, eu não saio do Prado para nada, eu estou lá no Prado de manhã, de tarde e à noite, né? Ontem mesmo eu saí do hospital, era meia-noite e 45 minutos,
para resolver demandas que, quando o hospital aperta, eu tenho que estar dentro, né? Eu tenho essa responsabilidade enquanto gestora, que sou e estou, de estar na unidade presente. E aí a gente precisa pedir isso aí, né? Bora conversar, bora ter modo, né? Dar um bom dia, dar uma boa tarde, acolher direitinho, que com certeza toda orientação que a gente dá aos funcionários, nossos colaboradores, é para atender a população bem, acolher bem, né? A gente entende que o Prado é um hospital hoje, é grande, né? Regional. Nós somos a 4ª maior unidade hospitalar da Bahia, né? Então é um hospital muito grande, Muito composto bom. de quase 400 leitos. E a gente está aí para atender. Agora a gente precisa também ser respeitado, né? Ser tratado Com direitinho certeza. e que a gente também trate o paciente bem, tá? Perfeito. Porque assim, as pessoas vão atrás de atendimento, né? Só que esquece que precisa do enfermeiro, do técnico, do maqueiro, do médico para poder cuidar ali e acaba sendo grosseiro de fato, né? Já tive lá na emergência algumas vezes e já presenciei alguns casos realmente o pessoal chega de fato está faltando bater, né? Verbalmente já acontece, né? Já tivemos várias situações de agressão, né, de ameaça, de ameaça de matar, de ir para cima. Mas assim, a gente entende, hoje a gente tem que, o gestor ele tem que ter uma sensatez enquanto gestor, do ponto de vista também de entender o usuário. Não justifica a agressão, nem Sim, verbal, nem física, de forma nenhuma. com Nenhuma, não certeza. justifica a agressão. Mas a gente entende. A gente sabe que naquela hora do desespero, né, que vê um filho doente, uma mãe doente, um pai doente, realmente Sim, você modifica a sua atitude enquanto ser humano. Mas não justifica. A gente pede em Deus que as coisas realmente transcorram de uma forma melhor possível. A gente tem coordenação em todos os setores da unidade. Dispõe de coordenador. Chama o coordenador, conversa, chama o vigilante, né? E outra coisa importante, a gente precisa entender o fluxo do prado, que às vezes dificulta, né? Acontece algumas sim. intercorrências em detrimento da falta de conhecimento do fluxo de atendimento. O Prado hoje é um hospital de urgência e emergência de saúde. Urgência e emergência existe classificação de risco. Essa classificação de risco é obedecida pela política de acolhimento do Ministério da Saúde. A gente não foge, a gente não está Não fazendo. foi uma coisa criada A por gente Ana não. Paula, né? Isso, a gente não está inventando nada. A gente está apenas obedecendo uma política de saúde que é instituída pelo Ministério da Saúde. E as unidades públicas, né, de saúde precisam fazer cumprir isso Sim, aí. Então, o prazo da gente, na classificação de risco, como é que a coisa funciona? Existe classificação por cores, né? Que vai do azul ao vermelho. Então, o azul, o verde, o amarelo e o vermelho. O azul é uma classificação de risco que não coloca em risco a vida do paciente, tá? E o verde. São duas classificações que não são necessariamente do Hospital Geral Prado Valadares. sim. São classificações de unidade básica de saúde ou de unidade de pronto atendimento, que são as UPAs, tá? A gente tem unidade de saúde e a gente tem UPA. Então, não justifica o paciente nem o azul, nem o verde estar indo para o Prado. O amarelo e o vermelho é a classificação que é da responsabilidade do Prado Valadares. Eu preciso atender e acolher esse paciente amarelo e vermelho. Principalmente o vermelho, porque o vermelho ele pode levar à morte. A morte, né? É uma urgência urgentíssima, é aquela emergência que eu não posso deixar de atender. E o amarelo ele pode virar um vermelho. Não virar o Então, vermelho. são duas demandas que eu preciso absorver da melhor forma possível. Então, quando eu falo assim, eu peço essa colaboração porque ajuda a gente, né? Ajuda a UPA. A UPA também está sobrecarregada. A UPA também está cheia, né? E o município também está cheio. Está tudo cheio. Tá tudo cheio. Mas a gente trabalha em uma consonância, né? Um acordo com o município, a gente tem um contato com o município, a gente tem contato com a UPA, para poder estar alinhando esse processo de trabalho. E a gente observa que, na maioria das vezes, o problema que cria na unidade não é o paciente nem o amarelo nem o vermelho. O que cria o problema na unidade é o paciente que ele quer um atestado médico, que tem 8 dias que ele está procurando um médico, porque ele está com a dor, que essa dor, já que ele caiu, tem 15 dias a queda, não é uma emergência. Né? Queda de emergência é uma queda de 24, 48 horas. Não é uma queda de 12 dias, de 15 dias, nem de um mês. Sim. Existem várias situações dessa natureza. Que ele quer um atestado porque ele quer ir para a festa, ele quer um atestado médico para poder compor lá e não ir e não trabalhar. Né? Ele está com o filho doente, às vezes precisa de um atestado. E dentre outras coisas. Coisas assim que chega a ser de ponto que a gente nem cita porque é feio. Sim, Tá? com certeza. Mas eu queria compreensão. E o Prado hoje não tem essa porta para poder entrar e fazer como quer. Não é assim que as coisas funcionam. Existe um fluxo de atendimento. Então, Perfeito. o paciente precisa obedecer, né, esclarecer Sim. e passar a sua demanda para poder ser acolhido e atendido. Ana, aproveitando esse gancho que você falou, a questão das classificações, né? Recentemente a gente tem visto na internet, na rede social, muita gente reclamando porque busca atendimento no Prado e o Prado encaminha para a UPA, né? Mas as pessoas de fato precisam entender que existe essa demanda, como você falou, não é uma questão que o Prado não esteja atendendo, mas, ou seja, cada um tem sua necessidade, né? Tem a sua classificação, né? O pai, como eu volto a falar, o paciente classificado no Prado Valadares é o paciente amarelo e vermelho, não é o paciente verde e azul. Tá? O verde e azul não é nosso.
Não é nosso, como eu falo assim, não é nosso ter que atender e ter que criar um fluxo de atendimento. A gente atende verde e atende, tá? Mas, assim, a minha prioridade é o amarelo e o vermelho. Na classificação de risco, existe um tempo de atendimento, né? Vamos supor, o verde e o azul, ele pode ficar até 4 a 5 horas para ser atendido. Então, quem chega no hospital de Sim. 8 horas e espera 4 horas para ser atendido que for verde, ele não está errado. O hospital não está errado. Não O tá hospital errado, está né? dentro da Da normatização norma. instituída pelo Ministério da Saúde, pela classificação, política de classificação. E nesse caso aí, quando ele passa pela triagem ali com o médico, ele é encaminhado para a UPA, nesse caso, do Existe azul e o hoje, verde? o fluxo da gente é um fluxo um pouco assim diferenciado, até para facilitar o atendimento e o acompanhamento do paciente. Então, a gente existe as recepcionistas, né, as pessoas que trabalham na linha Sim. de frente. O paciente chega, ele recebe uma senha de atendimento para ele ficar sendo acompanhado direitinho. Aí, a partir daí, ele vai passar diretamente pelo médico e pela enfermeira. E ele vai colocar qual é o seu problema, sua queixa. A partir daquilo ali, o médico vai ver se ele vai ser acolhido no Prado ou se ele vai ser encaminhado para outra unidade. Sim. Tá certo? A gente consegue fazer, tipo assim, 12, 15 encaminhamentos para a UPA por dia. Porque desses casos, são casos que não têm perfil. E se esse paciente chegar na UPA e a UPA identificar que não é dela, a UPA automaticamente entra em contato com a gente, ele já não vem por conta própria, ele já vem via UPA. Então, fica tudo mais fácil. Só que você sabe que as pessoas, às vezes, querem burlar o serviço, Sim. né? Quer entrar, porque eu tenho um conhecido. Não, o Prado não funciona assim. Política de saúde, SUS, o nome é de Sistema Único de Saúde. É um sistema que ele é igual para todos. O que é importante, que a gente fica feliz, né, com o Prado Valadares, é que as emergências que chegam para o Prado Valadares, elas são solucionadas. E os Graças pacientes a estão Deus. bem. Né? Isso a Isso é gente fica bom. muito feliz. Tá? Porque o paciente, às vezes, chega na maioria das vezes, o paciente com uma situação crítica, grave, e a gente consegue tratar esse paciente e devolver a ele o direito de viver bem, né? Voltar à vida, Sim, voltar à sim. vida social. Isso que Perfeito. importa. Então, eu peço a colaboração, a compreensão, eu entendo perfeitamente. Eu estou aqui para ajudar, para apoiar, para colaborar, né? Para acolher realmente as pessoas. Sim. Mas que tenham uma compreensão com o Prado Valadares, porque o Prado hoje é um hospital que atende não só o nosso núcleo regional de Quantos saúde. municípios atende no Eu tenho Prado? hoje no Núcleo Regional de Saúde 26 municípios com GQE. Mas eu não só atendo o meu Núcleo Regional de Saúde. Eu atendo a Bahia toda. Eu Toda? atendo paciente de Barreiras, de Luiz Eduardo Magalhães. Por quê? Porque existe um sistema de serviço de regulação que é integrado à rede. Então, o Prado está nesse serviço de regulação. Aí, se um paciente de Barreiras precisar de um leito de UTI e eu estiver disponível, ele vai vir para esse Vai leito vir de para UTI. aqui. Entendeu? O importante é a vida, né? Exatamente. Então, assim, a gente não tem um atendimento limitado. A gente está dentro de uma Bahia Sim. que está composta por 417 municípios, né? 416 com o GIC é 417, e que todos fazem parte do SUS. O SUS é para todos. Sim, sim. E a gente observa hoje o governo do Estado, nós temos uma média de quase 30 hospitais públicos, com essa mesma estrutura do Prado Valadares. São 30 ou 32 hospitais, salvo engano. Na Então, assim, toda a Bahia. em toda a Bahia. É um quantitativo muito bom, em regiões que não tinham hospital. Hoje tem o hospital a Costa das Baleias, que fica no extremo sul, que é em Teixeira de Freitas. Excelente, faz tudo. A gente tem o hospital Costa do Cacau, que fica em Ilhéus, que também faz tudo. A gente tem o Prado Valadares, que está aqui na nossa região, Sim. que faz tudo. Então, assim, o que é preciso é que a população tenha conhecimento e saiba procurar o Prado no momento corretamente. correto, né? Correto. Atender. A gente vai discutir hoje com o secretário de Saúde, juntamente com a promotoria pública, né, essa situação. O que é que a gente pode fazer? Porque o município também vai criar estratégia para acolher essas pessoas que precisam de assistência, que não é assistência de hospitalar, Sim. é assistência de atenção básica. Para ver como é que a gente vai fazer isso aí, para ter um feedback decente e sempre respeitar o usuário, O usuário, SUS. né? Ele tem que ser Verdade. respeitado, ele tem que ser bem acolhido. Né? A gente tem que saber dar um não e um sim de forma que você acolha. E explique a ele aonde ele vai, né? O que é que ele pode fazer, quem pode ajudá-lo. Porque isso que é importante, para não deixar a pessoa solta, desassistida. Sim. Até porque saúde não se faz só. Saúde se faz com rede, né? Sim. E rede ela tem que estar integrada. O nome já diz rede. Rede. Você vai tecendo e vai integrando rede e vai ampliando as suas assistências, suas ações. E o Prado é bem assim, o Prado é nessa pegada. A gente começou com uma coisa pequena, hoje você já tem um serviço de oncologia, daqui a um mês eu vou ter o serviço de hemodinâmica, que é uma Olha que complexidade legal. alta. Então, tudo Muito isso bom. já vem crescendo no hospital. E esse serviço não tinha lá, no caso? Não Nenhum tinha. dos dois. O paciente que precisa de serviço de hemodinâmica, que é cateterismo cardíaco, que é angioplastia,
implante de marca-passo, ele é transferido para outra unidade para fazer ou para outro município. Agora a gente vai fazer no Prazo Valadares. Né? Com fé em Muito Deus, bom. daqui uns 30 dias a gente já está Que funcionando. bom, que legal. Isso é bom. Mais uma atividade, mais uma ação do governo do Estado, né? A gente não pode deixar de falar do governo do Estado, a sensibilidade dos nossos governantes estaduais, né? Os gestores, os que antecederam Jerônimo Rodrigues, Rui Costa e Wagner, Sim. são pessoas sensíveis à saúde. São pessoas, né? São seres humanos também, são gestores, né, do governo do Estado, mas são gestores que eles tenham cuidado com gente. Então, cuidar de gente não é fácil. Mas Imagino. cuidar de gente faz parte do processo de saúde e faz parte do processo de ser humano, né? Verdade. E Rui e Jerônimo são bem sensíveis ao cuidar do outro, né? Eu que participo muito ativamente do processo dele, acompanho muito a política de saúde deles, e a gente observa que eles têm esse cuidado, né? A essência deles é cuidar do outro. Assim como a doutora Roberta. A doutora Roberta é secretária estadual de saúde, é uma pessoa assim, de uma sensatez profissional diferenciada. Bom que isso facilita a união, né? Exatamente. A gente tem essa concordância. O ministro Rui Costa, ele tem hora que ele me liga, diretor, eu quero ver aí que está precisando disso, alguma coisa. Então, ele é sensível. Quando é que vai começar a hemodinâmica? Você vê, ele está em Brasília. Ele tem um Brasil para tomar conta. E ele está preocupado com o Jiquié, que é uma região, uma cidade do estado da Bahia. Então, isso é bom, eu né? fico assim, eu fico muito grata, sabe? Me deixa muito lisonjeada quanto à conduta dele, à postura de Rui Costa e de Jerônimo. Jerônimo ficou, no momento que teve esse acidente da unidade aqui da igreja, automaticamente ele entrou em contato para saber, né? Como é que estava, o que é que estava precisando, o apoio, né? Esse acolhimento mesmo das pessoas, a doutora Roberta, da mesma forma. Então, assim, isso é muito importante. Você ter gestores que são sensíveis a cuidar das pessoas. Para cuidar das pessoas. Sim, perfeito. Porque assim, você está na gestão ali, porém, mas depende de outras pessoas para poder também lhe dar esse apoio, né? Então, isso acaba dando um certo combustível para você também, né? E, de certa forma, tem um ditado que a gente sempre fala, que o paciente não escolhe estar doente, né? Ou seja, mas você da saúde escolheu ser profissional de não é saúde. escolha. O adoecer não é escolha, mas ser profissional de saúde é escolha. É escolha, né? E a gente tem que ser profissional de saúde com respeito, com decência e com muito profissionalismo, né? Sempre respeitando o próximo. Você falando em questão do governo, né? Isso é bom porque, como você mesmo disse, tem esse apoio do governo, né? Tem alguma coisa aí que está vindo do governo que a gente não está sabendo ainda para a saúde? Não, o Prado Valadares tem várias, né? Vão receber várias obras. A gente está com a reforma do nosso anexo ambulatorial, que são 2 andares, onde serão, hoje a gente tem 3 salas de ambulatório, serão 8 salas de ambulatório, vai triplicar praticamente. Né? A gente vai ter uma unidade de ensino e pesquisa com a sala de simulação realística. Hoje a gente já tem no Prado essa simulação realística, né? Mas a gente vai ter um espaço apropriado para isso. A gente vai ter uma unidade de CHD, que é a unidade de hemorragia digestiva, é o centro de hemorragia digestiva. Nós somos endêmicos de extosomose. Então, tem muito paciente que sangra, que tem varizes de esôfago, né? Que tem aquele sangramento pela boca, que a gente chama hematêmese. E a gente vai ter essa unidade específica para isso. Hoje já funciona de uma forma mais direcionada ao centro cirúrgico. A gente vai tentar ter unidade só para isso. A gente está reformando a unidade cirúrgica. O hospital vai ficar praticamente todo novo, né? Todo novo. Legal. Então, isso é muito interessante. E a hemodinâmica, que é uma unidade é uma complexidade diferenciada. A parte de cardiologia toda da hemodinâmica, cateterismo, angioplastia, paciente que chegar infartado, paciente que chegar com AVC, automaticamente ele vai ser atendido, ele pode, naquele momento, ele já está curado, né, bom, tratado. Isso é muito interessante. E isso é o governo do Estado, né? O governo da gente, o futuro da gente, o governo presente. E o governo é presente. Isso é bom, né? Isso é bom. E como é que você se sente nessa parte, assim, né? Tipo, porque seria triste se você estivesse na direção e nada estivesse conseguindo, né? Então, assim, você hoje tem um legado muito grande, né? Muitas pessoas, às vezes, só lhe conhecem por nome, lhe vê falando muito. E, assim, o que é que te motiva diante de tudo isso? Eu, quando escolhi ser profissional de saúde, eu não escolhi por falta de opção. Eu escolhi porque, desde pequeno, eu queria ser profissional de saúde, né? Queria ser médica, mas não deu certo. Aí não deu certo. Eu casei, aí fui ter filho, e não fiz medicina. Aí, eu tinha faculdade de enfermagem, e eu fiz enfermagem, né? Passei numa classificação muito boa. Eu era muito estudiosa. E era sempre muito perigosa, muito assim, traquina, mas eu era muito estudiosa. Eu gostava de estudar. Até hoje eu gosto de estudar. E aí comecei a fazer enfermagem, né? E hoje eu tenho, assim, amor à minha profissão, né? E hoje eu tenho muito orgulho de ser
a gestora de uma unidade maior da cidade, que é o Prazo Valadares. Sim. Isso me deixa assim, muito feliz, tá? E me deixa sempre com algumas interrogações, né? Porque eu sou muito inquieta. Então, eu nunca estou satisfeito com nada. Eu faço uma coisa hoje, amanhã eu já quero fazer melhor. Melhor. E mais. Isso Então, é muito bom, né? isso é bom. Isso me deixa hoje num patamar de satisfação, né? De pessoas que as pessoas me elogiam muito, as pessoas ficam muito gratificantes, Reconhece, né? né? Gratificadas com o meu atendimento, com o meu cuidado com o próximo. E eu vou continuar cuidando do próximo. Que bom. Independente de estar gestora ou não estar gestora, eu sempre vou continuar cuidando das pessoas que me procuram, que precisam de mim. Eu estou à disposição. Eu tenho um marco na minha vida espiritual muito, muito positivo. Eu tenho um amor e uma admiração espiritual com Santa Dulce dos Pobres que me fortalece a cada dia, né? Jesus é o meu guia para tudo, é minha luz, é o que demanda tudo que eu faço na minha vida, é o que me orienta em tudo que eu faço na vida. Mas Santa Dulce é aquele instrumento, né, que ela consegue me dar um norte. A história dela é fantástica, né? Ela consegue dar um norte que existem alguns momentos difíceis, tanto na vida pessoal, né, quanto na vida profissional. Sim. E nesses momentos difíceis, se você não tiver uma fortaleza, um fortalecimento espiritual, você não consegue sair dele, né? E Santa Dulce, ela, tipo assim, eu converso com ela. Então, eu sinto a presença dela. Ela, por ser a pessoa que ela foi, né? A história que ela teve de Sim. vida do cuidar, de vida da assistência, e sem recurso, que é o que deixa, é mais bonito nela. Verdade. Ela não tinha recurso. Fazia por amor mesmo. Ela não tinha recurso. Ela tem algumas passagens na vida de Santa Dulce que deixa a gente assim, a gente para e reflete, Sim. né? Será que a gente vai chegar nesse nível Sim. de evolução? No momento que ela chega numa feira de São Joaquim, e ela saía todos os dias para pedir comida para os pobres, Sim. porque os pacientes doentes ela cuidava dentro do galinheiro, Sim, que hoje é o sim. Hospital Santo Antônio, em Salvador. E aí ela chega para pedir comida, pedir uma batata, uma cenoura, um feijão, uma farinha. E aí o dono da barraca, ela dá a mão, porque ela era pequenininha, ela dá a mãozinha para poder ele dar a contribuição, Sim. ele cospe na mão dela. Ela pega aquele cuspe, fecha a mão e bota no bolso. E diz a ele, a vozinha dela era fina, diz a ele assim, esse aqui é o meu, agora me dê, com a outra mão estendida dos pobres. Então, isso aí ela está fazendo tudo que Cristo pediu, né? Quando a pessoa bater em seu rosto, Verdade. vira o outro, Vira o outro. foi o que ela fez. A gente, eu não sei se chegou ainda nesse nível de evolução, mas a gente busca isso, porque a Sim. santidade é a gente que busca, né? Sim, Ninguém dá sim. santidade a ninguém. Com certeza. A gente busca ser santo e quando você atende, quando você acolhe, quando você ama o próximo, principalmente aquele que você não conhece, você está correndo atrás da santidade. Da santidade, né? E no Prado não é diferente. Se põe no lugar do outro. Né? Exatamente. No Prado não é diferente. A gente tem que tratar as pessoas bem. Eu digo assim, chegou no hospital, você não conhece, às vezes a pessoa no corredor sabe para onde vai, pega no ombro e fala, você quer o quê? Está precisando de quê? Isso é acolher. Sim, sim. Isso é acolher. Então, Santa Dulce é uma pessoa que me dá cada dia mais força para ser a Ana Paula que eu sou. Né? Ana Paula que é resistente, Ana Paula forte. Tem os momentos difíceis, como eu falei. Você já pensou em desistir alguma vez? Nunca. Eu não desisto de nada na vida. Que bom. Nada na Isso é vida. bom. Nada eu desisto. E essa palavra desistir e cansaço não faz parte do meu vocabulário de vida. Nada resiste à força do trabalho. Eu sempre trabalhei. Eu trabalho desde nova. Né? Então somos dois. Eu trabalho desde nova. E graças a Deus, né? Eu tenho história de trabalho, eu tenho Sim. história de vida. Eu tenho uma construção hoje profissional que eu tenho orgulho de mim. Perfeito. Né? Eu sou mulher, eu sou frágil, mas eu não sou frágil para poder abaixar a cabeça para ninguém. Minha cabeça é sempre erguida. Eu só abaixo a cabeça para rezar. Quando eu vou rezar, abaixo para Jesus, mas para ninguém. Perfeito. Porque, assim, você como mulher inspira outras, né? Que muitas certeza, mulheres com que certeza. acabam deixando se fragilizar, né? E nessa questão aí. Ana, e tem alguma história que te marca até hoje? Algum caso, assim, que te emociona, te motiva, faz refletir? Tem vários casos. Mas, assim, tem uma coisa interessante. Porque a gente, às vezes, quando fala de saúde e doença, a gente fala quando é com os outros, né? Mas acontece com a gente também. E eu vivenciei há 2 anos uma situação bem difícil,
que até hoje eu não consegui ainda desabsorver, ou eliminar. Né? Sim, Eu ainda trabalho muito isso em terapia, trabalho muito isso espiritualmente com Deus, né? certo. Mas eu sou muito católica, eu acredito em Deus, acredito na ressurreição e acredito nele como o único salvador da gente. E o que pode fazer tudo é ele, né? Com certeza. Quem faz tudo é ele, quem responde, quem pergunta é ele. E eu tive um momento difícil, porque eu acho que Deus foi bom, muito bom comigo, por eu também ser muito bom com o filho dele. Porque eu coloco no outro paciente como se fosse paciente meu. Então eu cuido com todo amor, com todo carinho, sabe? Eu me dedico de coração. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Nunca dormi uma noite para poder ficar preocupado daquilo que eu deixei de fazer. Muito Sim, pelo contrário. Eu faço muito além do que está ao meu alcance. E quero fazer mais ainda. que Quando bom. estiver na minha responsabilidade, eu vou fazer, independente de ser ou de estar, né, onde eu estou hoje. Mas depende da minha responsabilidade com o ser humano, com as pessoas. E meu filho ele foi agredido na cidade de Jequié. Ele sofreu agressão na via pública. Ele foi agredido de uma forma muito brutal. Eu nunca falei isso em rede social. Nunca disse. E ele foi machucado mesmo, machucado com a falta de respeito. E o homem ele tem que ser respeitado, independente do que ele seja. E a gente não bate em cara de homem. Né? Meu filho foi pisoteado no rosto, na face. E eu estava em casa e ele foi socorrido por pessoas que estavam ao redor, né? Ele chegou a desmaiar, ele não morreu porque Deus não quis que ele morresse, não deixou que ele morresse. Sim, Que Deus tem um projeto na vida dele, ainda muito bonito, muito grande, e permitiu que ele estivesse ainda comigo. Né? Eu só tenho esse filho. E aí ele foi para Prado Valadares, ele foi encaminhado ao Prado, ele chegou ao Prado por volta de quase meia-noite. Eu não estava na unidade. Meu telefone, por incrível que pareça, não recebia chamada. Meu telefone eu não desligo, eu não fico em silencioso. E eu assustei 2 horas e meia depois com as pessoas na minha porta me chamando para ir que ele tinha acontecido uma coisa com ele. E assim, naquele momento, parece que o mundo desabou, porque a gente desabou. só pensa no pior, né? Só E eu quem mãe pra perguntei saber, logo, né? assim, Bibi morreu? A pessoa falou, não morreu não. Mas ele não está bem não. Aí pronto, eu fui para o hospital. E quando eu cheguei lá, meu filho já tinha sido assistido, né? As pessoas tinham acolhido da melhor forma possível. Entrou como todo mundo entra, né? Pela porta que todo mundo entra. Foi atendido Da pelos mesma profissionais forma. da mesma forma, né? Foi feito todos os procedimentos. E eu fico assim, isso me marcou e me marca muito, porque não é fácil a gente desenrolar essa situação, né? Quando você vê a pessoa que você mais ama, depois de Deus, é meu filho. E eu ver ele tão machucado e tão assim humilhado em uma via pública, né? Onde você bate no rosto, onde você pisa no rosto. Ele é um menino que tem uma conduta assim libada, é um menino que não mexe com ninguém, que não afronta ninguém, que é tranquilo. Então isso me marcou Verdade. muito na área de saúde. Mas aí eu vou e volto, né? Talvez se eu não fosse uma pessoa que procurasse atender as pessoas tão bem como eu atendo, eu talvez não tivesse essa resposta de De Deus. Deus para deixar meu filho vivo, diante do que Sim, aconteceu com sim. ele, que ele podia não estar mais vivo. Então, isso na minha profissão me marcou muito. Mas não foi pouco, não, me marcou muito. E me deixou assim Uma uma, uma ferida. ferida que ainda não cicatrizou. Né? Se eu disser a você que cicatrizou, não cicatrizou. Mas eu sou muito grata a Deus por ele permitir meu filho viver mais dias comigo. Imagino. Né? Mas graças a Deus está vivo aí para contar a história, né? Graças Graças a a Deus, um homem Deus. bom de E paz só e da quem, e paz. só quem mãe de fato, né, vai entender isso, Sabe? essa dor que vocês carregam até hoje, Por né? isso que eu sempre digo nas reuniões que eu tenho, né? Principalmente com criança. Chega uma criança, chegou a mãe de alguém, acolhe, porque a gente não sabe, né? A dor em mim não dói, no outro também dói, Dói. dói do mesmo Dói do jeito. mesmo jeito. Né? E eu sei quanto doeu, quanto dói até hoje. Todas as vezes que eu olho para ele, ele ficou com a cicatriz na cabeça do local que, quando deram um murro nele, ele caiu para trás e a cabeça Sim. abriu, assim grande. Ali não nasceu mais cabelo. Então, toda vez que ele chega lá em casa com o cabelo Com a cortado, marca. eu me emociono, porque eu vejo aquela marca. Eu nunca bati nele. Ele nunca apanhou. É um Imagino. menino que não precisou apanhar, porque é um menino obediente, Sim, né? sim. Temente, é um menino que me dá benção. Se falar comigo 10 vezes, ele dá benção, mãe. Tchau, mãe. Te amo, mãe. Ele não dorme sem falar comigo. Então, assim, é um menino que teve uma criação, Sim, sim. é muito religioso, é um menino de igreja. Então, assim,
Mas aquilo marca a gente. Mas Marca. graças a Deus, ele está vivo. Né? Ele está vivo. Graças a Deus. E as coisas continuam, né, transcorrendo diretamente, perfeitamente. Sim, E sim. Deus está aí para fazer a justiça, porque a justiça quem faz é Sim, Deus, sim. né? Isso é A bom. gente não faz nada, não. Mas isso me marcou muito. Que Deus possa curar de fato essa ferida em você, né? E não só eu digo você, mas também temos diversas mães, né, que carregam essas dores dentro do coração, né? Mas que Deus de fato possa cuidar de cada uma. Exatamente. E estamos chegando aqui no final do episódio, né? Já. Ana, eu quero te pedir que você deixe uma mensagem para o pessoal que vai estar nos assistindo, né? Principalmente a questão do São João, né? Um alerta, né? Um de alerta e um de motivacional. Eu quero que você deixe também para o pessoal da saúde, porque são guerreiros, né? Trabalha incansavelmente. A gente teve um período da pandemia, né? Que a gente vê que muita gente, né, deixava suas famílias para poder cuidar da família do Morava outro. nos hospitais. A Isso, gente morava. morava nos hospitais. Isso. Então, quero que você deixe esse alerta e essa mensagem motivacional. Eu vou deixar umas mensagens bem curtas, tá? Sim, Mas assim, que eu acredito que seja um valor muito, muito importante. Quem for brincar no São João, que brinque com amor. Porque é bíblico, né? Quem ama sim, não maltrata, quem ama não machuca, quem ama não agride, quem ama não perde a estribeira. Quem verdade. ama colhe, né? Quem ama cuida. E tem uma música bacana, né? Quem ama cuida, que é linda a música. E para os meus colegas de trabalho, principalmente, em especial aos colaboradores do Hospital Geral Prado Valadares, eu deixo uma palavra assim bem forte, porque eles representam tudo na minha vida. O Prado hoje eu tenho muito orgulho de estar gestora do Prado e de fazer parte da história do Prado Valadares, um hospital de 78 anos. E chegar num cargo máximo que é a direção geral. Sim, O Prado hoje eu deixo uma palavra de gratidão. De gratidão a todos, né, que ali estão, que eu sei que de forma direta ou indireta contribuem e procuram fazer o melhor para quem precisa. sim. Né? O meu carinho, o meu amor e a minha gratidão a todos. Tá? E que seja Perfeito. um São João de paz, que as pessoas tenham equilíbrio, que as pessoas tenham a consciência de saber brincar com prudência e com responsabilidade. Perfeito. Ana, a gente quer te agradecer, né, por essa visita aqui do podcast, né, Promed Podcast, a sua consulta digital. É, é uma satisfação muito grande poder estar te entrevistando. Espero que outras vezes você possa voltar aqui novamente para a gente dialogar outras coisas, né? Não temática São João, né? Muito obrigado por ter vindo. E eu quero agradecer também a você que nos assistiu até aqui. Que você possa compartilhar, curtir, comentar aqui nesse episódio que essa informação é para você. Até mais.